Jurema das Matas. Mônica de Castro pelo Espírito Leonel. Amor e Equilíbrio Audiobook. Sexta parte. Final. Eleonora assentiu rindo, e todos os médiuns sorriram também. Ao final dos estudos, Evandro se aproximou de Gilda, que guardava seu exemplar do Evangelho e se preparava para sair. Você é nova por aqui, não é? Indagou. Faz 2 meses que comecei. Tudo isso, como é que nunca a vi? Não sei, mas também nunca vi você. Sou Evandro, filho de Eleonora e Sérgio. É mesmo? Surpreendeu-se Gilda. Por que o espanto? Nunca ouviu falar de mim? Não é isso. Foi apenas a surpresa, porque muitas garotas falam de você. E o que elas dizem? Nada que lhe interesse, brincou ela. Tem razão, não me interessam as outras moças. No momento, estou mais interessado em você. Como é que se chama? Gilda. Muito prazer, Gilda. Ele beijou a mão dela, e ela enrubesceu. E como é que você vai para casa? Meus pais estão me esperando. Ela apontou para os pais, que haviam acabado de entrar, e Evandro ficou sem graça. Tenho que ir. Evandro ficou vendo afastar-se em companhia dos pais e imaginando que jamais havia visto moça mais linda em toda a sua vida. Gilda também teve o mesmo sentimento, porque voltou para casa com os pensamentos presos nele. Apenas Eleonora e Sérgio não haviam notado nada, ocupados em dar atenção aos médiuns que se despediam. Dali em diante, sempre que Gilda chegava, Evandro a estava esperando. Ficava arranjando desculpas para ir ao centro e falar com ela. Até então, não tinham tido nenhuma conversa em particular, mas só o fato de estar perto dela já o deixava irrequieto. Por isso, quando Gilda entrou naquela noite, ele se entusiasmou como sempre, deixando transparecer seu interesse pela moça, interesse esse que a mãe logo captou. Por que não me ajuda a limpar os bancos lá de fora? Perguntou ele para Gilda. Que bancos? Surpreendeu-se Silmara. Lá fora já está tudo limpinho. Evandro fulminou-a com o olhar, e Silmara logo compreendeu. Posso ir, dona Eleonora? Pediu Gilda. Eleonora apenas assentiu, e Gilda foi com Evandro para fora. Será que eles estão namorando? Sondou Silmara. Acho que não, mas que estão interessados um no outro, isso estão. E você vai permitir? Não adianta nada proibir. Sabemos que as coisas sempre acontecem do jeitinho que devem acontecer. O máximo que posso fazer é orientá-los. Tomara que Evandro saiba o que está fazendo. Gilda é uma moça direita, e os pais podem ficar aborrecidos. Se Evandro a tratar com respeito, vão até gostar. Tudo vai depender dele. Será que ele gosta dela? Algo me diz que sim. Eleonora não sabia o quanto estava certa. Realmente, Evandro estava apaixonado por Gilda e era correspondido. Do lado de fora, ele apanhou um pano e, enquanto passava nos bancos, ia dizendo: Não posso mais esconder o que sinto por você, Gilda. Estou loucamente apaixonado. Oh, Evandro, por favor, não brinque comigo. Não estou brincando. Quero pedir permissão a seu pai para namorar você. A menos que você não queira. Ele soltou o pano e olhou bem fundo dentro dos olhos dela, que brilhavam de emoção. Ela balbuciou, quero muito. Pois então, está decidido. Vou falar com meus pais primeiro, para que eles não se espantem de eu estar namorando você aqui no centro, e depois falo com os seus. Acha que eles vão consentir? Afinal, sou bem mais velho do que você. Tenho certeza de que vão. Mamãe vive dizendo que você é um bom partido. Olhando para ela, a vontade de Evandro era tomá-la nos braços e beijá-la, mas a reverência ao local em que estavam o impedia. Por que não saímos daqui um pouco? Sugeriu ele, coberto de desejo. Não posso, sussurrou ela, em resposta. Já é noite, e meus pais não gostam que eu saia do centro sozinha. Será que não podemos sair no final de semana? Se você falar com eles. Falo com eles na sexta, então. E, no sábado, vamos sair, só nós dois. Podemos ir a um cinema e depois à confeitaria. O que acha? Vou adorar.
Evandro conteve o beijo, porque a mãe os observava lá de dentro, mas apertou as mãos de Gilda com paixão. Tinha certeza de que, finalmente, encontrara a mulher de sua vida. Capítulo 39. Era dia de sessão no centro, que crescia rapidamente. Muitas eram as pessoas que acorriam ao local em busca de um auxílio espiritual. O número de médiuns também aumentava, e Eleonora se preocupava em orientar cada um deles no sentido da honestidade e da firmeza de propósitos. Antes das sessões ditas de terreiro, os médiuns se reuniam para estudar, e Eleonora lhes passava os ensinamentos que ela mesma aprendera em seus estudos e na convivência com Zélio de Moraes. Os ouvintes, como sempre, eram muitos. Não apenas os médiuns, mas vários espíritos começavam a chegar, trazidos pelos guias que colaboravam com a casa. Alguns vinham contrariados, outros, esperançosos. Entravam em fila e iam ocupando os lugares vazios. Muitos se sentavam no chão, outros permaneciam em pé. Como de costume, os guias se cumprimentaram com alegria, principalmente o caboclo Rompe-Mato, que era o dirigente espiritual daquela casa. Acomodados os espíritos necessitados, saíram para iniciar o trabalho de auxílio no plano astral situado logo acima do centro. Havia ali algumas macas e máquinas desconhecidas e incompreensíveis à imaginação humana da época. Para lá eram conduzidos os espíritos mais necessitados e que não estavam ainda em condições de compreender a doutrina. Alguns pareciam dementes, outros, desesperados. Mas todos, sem exceção, haviam pedido ajuda e agora a recebiam naquele local imantado. Eleonora fitou os presentes, visíveis e invisíveis, e mentalmente cumprimentou o caboclo Rompe-Mato, que era quem sempre a intuía. Fez a prece de abertura e começou a preleção da tarde. Estamos aqui para ajudar, ao próximo e a nós mesmos em primeiro lugar. Não adianta nada fazer caridade para os outros quando os mais necessitados somos nós. Cada médium deve investir no seu autoconhecimento, pois assim ganhará compreensão para enfrentar as dificuldades, aceitar as inevitáveis e modificar as que estão no seu domínio. Mas, acima de tudo, temos que compreender que a vontade que se faz é sempre a de Deus, que é o único que está em condições de avaliar o que é melhor para nós. Dentre os médiuns, muitos havia que tinham sido antigos inimigos de Eleonora, desde a época de Alejandro, e que ainda não tinham conseguido se libertar do passado. E era orientado-os na senda do bem que ela ia desmanchando os liames que aprendiam a eles, transformando-os em fios luminosos de simpatia e amor. Alguns, embora não abraçassem a tarefa mediúnica, vinham em busca de auxílio, e Eleonora os atendia e orientava, ajudando muitos a encontrar o caminho da cura física, espiritual e moral. Por que temos que nos vestir de branco? Perguntou Jonas, um dos que haviam perecido sob a espada de Alejandro no passado, ainda na época dos maias. Porque o branco, além de representar a paz, a pureza e a perfeição, possui a vibração da luz que contém todas as cores. O branco é a luminosidade que penetra até a alma, tornando-nos mais alegres e renovando-nos para a vida. Facilita a nossa relação com o mundo externo, retirando-nos do isolamento de nossos sentimentos. E nada melhor do que igualar a todos nessa vibração de pureza. Vestidos de branco, estamos todos iguais, evitando comparações de quem é melhor ou pior. Quer dizer então que os centros que utilizam roupas coloridas estão errados? Indagou Lilian, outra desafeta de vidas passadas. Eu não disse isso. Nada no mundo está errado, e nós não somos ninguém para fazer um julgamento desse tipo. Isso seria a leviandade da minha parte. O que eu disse foi que aqui, na nossa casa, a opção foi por igualar a todos na pureza do branco. Existem lugares que prezam as diferenças individuais, porque isso é importante para o tipo de trabalho que desenvolvem, e deve ser respeitado, assim como desejamos que respeitem o nosso culto. Mas isso não sugere uma superioridade da nossa casa em relação às demais. Insistiu Lilian. Não, sugere apenas que cada um tem os seus métodos próprios. Essa distinção entre superior e inferior está somente no coração dos orgulhosos. Lilian calou-se envergonhada, e Nádia, outra médium, tomou a palavra,
mas essas vestes coloridas, de uma certa forma, não despertam a vaidade. A vaidade, como tudo mais, habita o coração de cada ser. Quando falo em vaidade, refiro-me àquela que é daninha, que nos faz crer que possuímos algo que nos diferencia dos demais por sermos melhores, diferentes ou especiais. Essa deve ser combatida, mas há aquela vaidade que brota do reconhecimento dos nossos valores e do nosso desejo de estar bem. Essa é apenas fruto do valor pessoal, que cada um deve estimular em si. Certo, mas a utilização de vestes coloridas, de uma certa forma, não faz nascer justamente esse sentimento de que se é melhor do que os outros. A utilização de vestes coloridas pode estimular a vaidade de quem a tem, assim como pode despertar o gosto pela beleza naqueles que apreciam o que é belo. Pode também servir de facilitador para a incorporação das entidades, não por elas, mas pelo médium, que ainda necessita de artifícios para abrir o seu canal de comunicação com o mundo astral. Mas como saber o que vai no coração de cada um? Interessou-se Silmara. Não sabemos. Cada um é que sabe de si, quando sabe. Como as vestes coloridas podem representar uma faca de dois gumes, nós, da Umbanda, preferimos não arriscar. Porque as almas que vêm a nós tentam vencer as suas dificuldades, e a vaidade pode ser uma delas. Então, por que dar a esses a oportunidade de exercitar um sentimento contra o qual estão tentando lutar? Para testá-los, sugeriu Gilda. A vida não cria armadilhas. E todos os testes só são aplicados após apreendida a lição. Ora, se os que aqui estão vieram aprender, por que os iríamos testar antes de estarem preparados? A Umbanda é uma escola que prepara para a vida, e os testes, se é que assim podemos chamá-los, surgem naturalmente na convivência do dia a dia. Não é preciso provocá-los para ver cair aquele que ainda não está firme na sua convicção. Tudo bem, mas, e as guias? Interpôs Jonas. As guias não são colares de enfeite. Podem ser bonitas, brilhantes e coloridas, mas sua função não é o embelezamento. E qual é? Falou Evandro, que acabara de entrar. Embora sua intenção fosse chamar a atenção de Gilda, Eleonora se sentiu gratificada porque, ao menos por isso, ele estava ali. Considerou a pergunta pertinente e esclareceu. As guias servem de facilitador para a conexão do médium com a entidade que representam. Podem também funcionar como elemento de proteção, atraindo a vibração da entidade para o campo áurico da pessoa. As guias são imantadas, não são? Observou Lilian, e Eleonora assentiu. Podemos dizer então que são uma espécie de amuleto. Pode-se dizer que sim. Mas então, como conciliar sua utilização com a doutrina de Kardec, que nós seguimos, quando ele diz que amuletos e talismãs são dispensáveis? Não há aí uma incoerência? Ou a Umbanda contradiz a doutrina de Kardec? A Umbanda não veio para segregar, mas para somar aos ensinamentos que levam ao engrandecimento do homem. E nenhuma religião se contradiz. Existem formas de ver. Para uns, há os espíritos de caboclos e pretos velhos. Para outros, tudo é o Espírito Santo. Que diferença isso faz? Nenhuma. Contudo, a contradição ainda persiste. Não há contradição. A doutrina de Kardec dispensa o uso de amuletos, mas não os proíbe e nem poderia. Assim como nós dispensamos o uso de roupas coloridas, mas temos que reconhecer a sua eficácia para determinados segmentos religiosos. Assim também as guias e os demais elementos, pois a Umbanda trabalha com a manipulação das energias daí provenientes, enquanto Kardec considera-as desnecessárias, porque concentra a sua força no poder mental da oração. Então, quer dizer que só os elementos bastam para os trabalhos da Umbanda. Umbanda é magia, e os elementos nada são sem a vontade e o pensamento. Eles são apenas facilitadores, e há segmentos religiosos que os dispensam. Qual é o melhor método? Perguntou Nádia. Não existe o melhor, existe o ser humano que deve procurar a sua melhora em qualquer religião, culto ou seita. Mas há pessoas, sacerdotes mesmo, que consideram a sua religião a única que verdadeiramente pode levar a Deus. E aí, quem está certo?
Ninguém e todos. Não se esqueçam de que as religiões foram criadas pelo homem, que é falível e vulnerável às ilusões do mundo. Mas em toda religião há espíritos iluminados que orientam no sentido das verdades divinas, só que nos moldes em que a religião foi criada. O que acontece é que algumas pessoas, por orgulho ou ignorância, distorcem as mensagens que vêm do alto e as transmitem de acordo com os seus interesses ou com o máximo que o seu intelecto permite alcançar. Nesse momento, Sérgio chegou à porta, anunciando que a hora já ia avançada e que havia chegado o momento de iniciar-se a sessão pública. Eleonora convocou um médium a fazer a prece de encerramento, e todos se retiraram para um pequeno intervalo. Como foi a reunião de hoje? Perguntou Sérgio. Muito produtiva, embora haja médiuns que gostam de polemizar. Enfim, é assim que se cresce. Você tira isso de letra, brincou ele, apertando o queixo dela. Já está tudo pronto para começarmos. A assistência está cheia hoje. Há muitas pessoas precisando de auxílio. Espero que estejamos em condições de ajudar. Sérgio sorriu e a abraçou. Pouco depois, tinha início a sessão de terreiro, como era chamada. Reunidos os médiuns, Sérgio fez a defumação do ambiente, queimando ervas cujas energias, manipuladas pelos guias espirituais, iam dissolvendo as impurezas espirituais e atraindo energias mais sutis. Dotada do dom da vidência, Eleonora percebia as nuvens cinzentas e as crostas astrais desmanchando-se sob a ação da fumaça impregnada do princípio ativo das ervas que estavam sendo queimadas. Em alguns médiuns, particularmente, a ação era mais forte, devido ao baixo teor vibratório de seus pensamentos. Com o ambiente assim purificado, os espíritos dos caboclos, que há muito já se encontravam no local, atuando no plano astral correspondente, começaram a espargir glóbulos brancos e minúsculos, parecidos com flocos brilhantes de algodão. Eram milhares de pontinhos, atirados pelas mãos dos caboclos e caboclas, fazendo o efeito de uma chuva nívea, refrescante para a alma. Algumas pessoas, mais receptivas, imediatamente sentiram o bem-estar que aquela torrente de luz causava. Outras, porém, ainda um pouco mais endurecidas, deixavam-na passar despercebida. Eram essas as mais necessitadas, aquelas que mais atraíam a atenção dos guias, que iam aplicando passes em todos os presentes, demorando-se um pouco mais na energização dos mais enfermos, fosse do corpo, fosse da alma. Nos templos de qualquer religião voltada para o crescimento do ser humano, seres iluminados que atuam sobre os encarnados, ajudando-os a reequilibrar suas forças físicas, mentais e emocionais. Essas entidades, contudo, não agem sozinhas. Necessitam do concurso dos assistentes para um resultado mais eficaz. Cada pessoa está em condições de ajudar a si mesma contribuindo com os seus pensamentos, palavras e atitudes. A concentração, o silêncio e a vigília são caminhos fáceis para a penetração das energias derramadas pelos guias. Em especial nas casas de Umbanda, onde o julgamento e a crítica decorrem da falta de conhecimento acerca dos rituais, essa necessidade se redobra. A curiosidade leva muitos a visitar os centros espíritas sem que haja, realmente, o envolvimento da fé. Nesses casos, a postura mais adequada é a observação sem julgamentos. Todos são livres para frequentar qualquer lugar de culto, desde que o façam com respeito. Pois é do pensamento das pessoas, sobretudo aqueles de crítica, deboche e arrogância, que os espíritos mais empedernidos retiram forças para tumultuar e atrapalhar o desenvolvimento dos trabalhos, dificultando a atuação dos guias dedicados ao trabalho sério. Não era por outro motivo que, nos lugares destinados à assistência, havia avisos de silêncio e oração, recomendações pelas quais os médiuns, sem exceção, tinham o dever de zelar, orientando amorosamente os que chegavam. Com a chegada da assistência, mais desencarnados vieram com ela. Havia pessoas que se faziam acompanhar de espíritos protetores, que as conduziam, intuitivamente, a um local de ajuda. E havia também aquelas que traziam consigo inimigos, galhofeiros e toda sorte de espíritos ignorantes e necessitados de ajuda. Alguns, todavia, não chegavam a entrar.
Baderneiros eram barrados na porta do centro pelos espíritos que ali estavam, encarregados de fazer a filtragem dos frequentadores. Todo aquele que estivesse em sofrimento ou quisesse se esclarecer, descansar, ou, simplesmente, visitar e conhecer, podia passar. Havia espíritos que, inclusive, passavam pela rua e eram atraídos pela vibração do lugar. Movidos pela curiosidade, mas sem intenções de desordem, tinham a entrada franqueada. Apenas os espíritos cujo propósito era criar confusão e atrapalhar não podiam entrar. Os que, ainda assim, entravam, faziam-no com permissão, pela necessidade de aprendizado ou em atenção a algum pedido do alto, e eram o tempo todo acompanhados por guias que, ao invés de incorporar, ficavam rondando o ambiente para manter a ordem e fazer o que fosse necessário do lado invisível. Mas ninguém, absolutamente ninguém, burlava a vigilância dos porteiros e entrava despercebido. Todos que estavam ali tinham permissão para estar. Deu-se, então, início aos trabalhos. Não apenas Eleonora atendia, incorporada com o caboclo Rompe-Mato, mas também muitos outros médiuns, incorporados com caboclos e caboclas. Era um trabalho bonito de se ver. As entidades eram esclarecidas e orientavam os consulentes sempre no caminho do bem e da oração. Estimulavam a prática do amor e do perdão, incentivavam as pessoas a buscar o seu autoconhecimento através da leitura. Eleonora ia, assim, reconquistando inimigos, transformando-os em companheiros e admiradores de sua fé, desembaraçando-se, pouco a pouco, das cobranças da vida. Capítulo 40. A cada dia, Evandro se sentia mais e mais apaixonado por Gilda. Ela era um tanto rebelde e autoritária, mas os pais a mantinham sob constante vigilância. Além disso, os trabalhos no centro a ajudavam, e Gilda começou a vislumbrar algo na vida além de seus próprios prazeres. Não posso esperar mais, disse Evandro, sentado com ela na confeitaria. Quero me casar com você. Tem certeza? Retrucou Gilda, um tanto receosa. Sua reputação de solteiro mulherengo me assusta. Desde que a conheci, não tive olhos para nenhuma outra mulher. Só você me interessa. Você me ama? Ainda tem dúvidas? Não, e eu também o amo. Pois então, é só falarmos com seus pais. Quanto aos meus, tenho certeza de que não se oporão. E nem podem, visto que já sou um homem maduro e ganho um bom salário no Banco do Brasil. Não é só isso que faz um casamento dar certo. Sei que não, ele a abraçou. Mas é um bom começo. E o principal é que a amo. Se você tem certeza do que quer, então podemos falar com meus pais. Que tal marcarmos um jantar lá em casa? De noivado? E por que não? É uma boa ideia. Os dois estavam felizes. Os pais de Gilda não se opuseram ao casamento, e Sérgio mandou fazer uma bonita festa de noivado. Todos os médiuns do centro foram convidados, e havia muitos amigos e parentes de ambas as partes. Os coquetéis estavam sendo servidos por 3 garçons na espaçosa varanda e no quintal atrás da casa. Num grupinho de amigos, Silmara se divertia. Era uma moça alegre e gostava de ouvir os sonhos das colegas, preocupadas com o futuro e os rapazes. Como a maioria das moças de sua idade já estava casada, as amigas de Silmara eram mais jovens, ainda solteiras e à procura de um noivo. Ela havia ultrapassado a fase de sonhos com príncipes. Mais jovem, interessara-se por alguns rapazes, todavia, nenhum conseguiu, realmente, arrebatar seu coração. Tivera muitas propostas de casamento, porém, estar casada com um homem a quem não amava a repugnava, e ela preferiu ficar solteira, mesmo enfrentando a solidão e a chacota das amigas, que a chamavam de solteirona e titia. Vocês são terríveis, meninas, gracejou ela, levantando-se bruscamente. Nem teve tempo de erguer o corpo por completo. O garçom que passava atrás foi atingido em cheio pela cadeira de Silmara, fazendo-o virar a bandeja e entornar uma taça de champanhe sobre o vestido dela. Meu Deus! Exclamou o rapaz. Desculpe-me, eu não sabia que a senhora ia levantar-se. Não se preocupe, tornou Silmara, bem-humorada. O descuido foi meu, e ainda bem que a bandeja estava praticamente vazia.
Naquele momento, os olhos dos dois se cruzaram, e Silmara sentiu como se uma corrente elétrica percorresse o seu corpo. O rapaz sentiu o mesmo, porque abaixou os olhos, intimidado pela posição da moça e recriminando-se por sua ousadia. Balbuciou ele, vou encher novamente a bandeja. Se a senhora estiver bem. Estou ótima, e não precisa me chamar de senhora. Ele balançou a cabeça, envergonhado, e foi para a cozinha buscar mais champanhe. Ela permaneceu parada, acompanhando-o com o olhar, e só voltou a si quando o risinho abafado das meninas na mesa alcançou os seus ouvidos. Está flertando com o garçom, Silmara? Ironizou Nádia. Não, respondeu ela, sonhadora. Mas bem que poderia. Afastou-se do grupo e já ia entrar em casa quando a mãe se aproximou. Vendo o estado do vestido da filha, Eleonora perguntou curiosa. O que foi que aconteceu? Um garçom derramou champanhe em cima a mim. Não foi nada, minha filha. Isso acontece. Eu sei, vou me trocar e já volto. Eleonora deixou-a ir e foi ao encontro de Evandro e Gilda. Nunca havia visto o filho tão feliz. Ele estava diferente, mais maduro e compenetrado, sem os traços da rebeldia que lhe fora tão peculiar na infância. E Gilda era uma boa moça. Os pais lhe disseram que ela também era rebelde, mas que o centro a estava ajudando a se ajustar. Isso era ótimo. Talvez ela incentivasse Evandro a se dedicar um pouco mais à causa espírita. Ela se afastou do filho e foi procurar o marido, quando viu Silmara passar. Eleonora tinha o dom de sempre estar olhando para o lugar certo, na hora certa. Um garçom passou pela filha, carregando uma bandeja de champanhe. Silmara o parou e pegou uma taça e, ao invés de prosseguir servindo, o moço ficou parado ao lado dela. Naquele momento, Eleonora teve a certeza de que algo diferente havia nascido entre os dois. Vejo que a senhora trocou de vestido, observou o rapaz. Já disse que não precisa me chamar de senhora, contestou Silmara, procurando por uma aliança no dedo dele, mas não havia nenhuma. Meu nome é Silmara. E o seu? Otávio. Otávio das Neves Assunção. Veio com nome e sobrenome, brincou ela, e Otávio enrubesceu. Perdão, moça, mas não posso ficar de conversa. O dono da casa me pagou para servir os seus convidados. Você está falando com a filha do dono da casa. O noivo é meu irmão. Mais um motivo para eu não me deter, retrucou ele, entre confuso e surpreso. Ele pode não gostar. Você não o conhece, objetou ela, em tom sério. E nem a mim também. Otávio reparou no quanto ela era bonita, embora não fosse tão jovem. Seria solteira? Alguém chamou, garçom, e ele teve que deixá-la. No entanto, o rosto bonito e cativante continuou gravado em seus pensamentos, e uma vontade louca de tornar a vê-la o foi dominando. Mas como? Aquelas pessoas pareciam ter dinheiro, e ele era um simples e pobre garçom. Como faria para se aproximar de Silmara sem despertar a fúria do pai dela? Durante o resto da noite, não se falaram mais. Otávio, contudo, não perdia Silmara de vista, e ela o seguia com olhares disfarçados aonde quer que ele fosse. Quando a festa chegou ao fim, ela resolveu aproximar-se. Estendeu-lhe um papelzinho, onde ele leu o número de um telefone. Ligue para mim, se quiser, falou ela. Otávio ficou parado com o papel na mão, e Silmara se afastou. Quanta ousadia! Já havia ultrapassado em muito o tolerável para uma moça solteira e não queria mais se expor. Por mais que não ligasse para comentários alheios, não era sua intenção alimentar os mexericos das pessoas. Dos familiares, apenas Eleonora percebera a atração dos dois, e era melhor que permanecesse assim por enquanto. Por mais que Sérgio fosse compreensivo, não aceitaria com facilidade o interesse da filha por um garçom, não por preconceito, mas por medo de que o rapaz quisesse se aproveitar dela. Passaram-se 2 semanas até que Otávio se decidisse a telefonar. Como não tinha telefone em casa, tivera que recorrer à mercearia próxima, o que o impedia de ficar falando por muito tempo. Gostaria de vê-la, disse ele acabrunhado. Se for possível. É possível. Onde e a que horas? Você é quem sabe.
Não tenho automóvel nem dinheiro. Vou lhe dar o endereço de uma confeitaria. Encontre-me lá hoje, às 5 da tarde. Quando Silmara chegou, Otávio já a aguardava na porta da confeitaria. Ela se aproximou e estendeu a mão para ele, que a tomou meio sem jeito e a levou aos lábios. Vamos entrar? Convidou ela. Eu disse que não tenho dinheiro. Não posso pagar um lanche aqui. Deixe por minha conta. Ela ia entrando, mas ele a segurou pelo braço. O que foi? Sinto muito, mas não posso permitir que uma moça pague a conta. Que besteira! Não é besteira, e nem o seu pai ficaria satisfeito com isso. Silmara recuou e olhou-o de frente. Muito bem, o que quer fazer então? Vamos olhar a Baía 23. Caminhando lado a lado, chegaram até a baía. Otávio estava quieto e pensativo, e foi Silmara quem, novamente, iniciou a conversa. Você não gosta muito de falar, não é mesmo? Não é assim, tornou ele. Eu simplesmente não sei o que dizer. Por que não me conta onde mora, quantos anos tem, o que faz? Não, o que faz não precisa. Sei que você é garçom. Mas você só trabalha em festas? Sim, consegui, com muito sacrifício, ingressar na faculdade de letras, onde estudo de manhã, e trabalhar só à noite me possibilita estudar. Que maravilha! E mora por aqui? No Fonseca. Você mora sozinho? Por que todo esse interrogatório? Não é um interrogatório, eu só queria conhecê-lo melhor. Olhe, Silmara, acho que foi um erro eu ter vindo aqui. Você é uma moça de sociedade, e eu, um João ninguém. Não é certo nos encontrarmos. Sua família não vai gostar. Está enganado a nosso respeito. Minha família não costuma julgar as pessoas pela aparência ou a condição social. Ele a olhou indignado e prosseguiu. Sou um homem pobre, viúvo, sem instrução. O que uma moça feito você pode querer com alguém feito eu? O que você quer comigo? Hein? Por que me telefonou e veio ao meu encontro? Se pensa, realmente, tudo isso, por que me procurou? Otávio ficou confuso, mas acabou confessando. Não pude parar de pensar em você. Sei que é errado, mas não consegui esquecer aquela noite. Eu também não. Se nós dois sentimos a mesma coisa, por que não podemos nos conhecer melhor? Você é uma moça diferente das demais. É decidida, sabe o que quer e não se importa em tomar iniciativas. Isso incomoda você? Assusta-me. Não sou mais criança, Otávio. Tenho mais de 30 anos e sou solteira. Não me casei porque não quis, porque nunca me interessei por ninguém. E sou professora. Dou aulas na escola primária todos os dias pela manhã. E você, quando foi que ficou viúvo? Ele balançou a cabeça e acrescentou com pesar. Faz 5 anos. Minha mulher morreu no parto, levando consigo a criança. De lá para cá, nunca mais me interessei por ninguém. Até agora. Disse isso de cabeça baixa e em tom quase inaudível, mas que Silmara escutou. Eu também não, arrematou ela. Até ver você, nunca me senti atraída por homem algum. Estavam sendo sinceros. Ambos se viam presas de inexplicável afeição. Desde a noite em que se viram pela primeira vez, seus corações se reconheceram imediatamente e voltaram muitos anos no passado, quando Silmara era ainda Cibele, e Otávio, seu noivo soriano. E agora, depois de muitos anos separados, ambos haviam reconquistado o direito de se reencontrar e construir o que não haviam conseguido naquela época tão remota. Capítulo 41. Sérgio e Eleonora estavam na sala, conversando sobre os progressos que vinham alcançando no centro, quando Silmara entrou. Ela beijou os dois no rosto e ficou olhando para eles, pensando na melhor maneira de lhes contar o que estava acontecendo. Ensaiara aquele momento muitas vezes, mas agora, sozinha com eles, não tinha mais certeza do que diria. Deseja alguma coisa, minha filha? Perguntou Sérgio, levantando os olhos para ela. Queria falar com vocês, respondeu ela, puxando uma cadeira e sentando-se mais próxima da mãe. O que é? Sérgio não sabia do que se tratava, mas Eleonora tinha uma ideia.
Desde a noite do noivado de Evandro, Silmara andava diferente, mais alegre e animada. Nos últimos dias, passara a sair todas as tardes, sendo que, muitas vezes, não voltava do trabalho para almoçar. Bem, começou ela, tentando escolher as palavras com cuidado, conheci uma pessoa. Uma pessoa? Repetiu o pai. Você quer dizer, um rapaz? Isso mesmo. Finalmente. E quem é esse príncipe que despertou o seu interesse? Não é nenhum príncipe, papai. Mas deve ser alguém muito especial, ou você não estaria interessada. Há anos que vejo os rapazes flertarem com você, e você não liga para nenhum. Otávio é diferente. Ah, o nome dele é Otávio. E onde foi que o conheceu? Aqui mesmo, em casa. Aqui? Como? Só pode ter sido na festa de noivado de seu irmão. É filho de algum amigo nosso? Não. É amigo de seu irmão? Parente de Gilda? Também não. Mas então, quem pode ser? Diga logo, Silmara. Por que tanto mistério? Otávio tem medo de que vocês não o aceitem. Por que não o aceitaríamos? Porque ele é garçom, é pobre e desvalorizado. Quem respondeu foi Eleonora, e todos se voltaram para ela. Isso é verdade? Retrucou Sérgio. É, sim. Não vejo motivo para todo esse mistério, comentou Eleonora. Você sabe que não nos importamos com essas coisas. Desde que ele seja um bom rapaz. Ele é, só que é viúvo. Viúvo? Indagou Sérgio. Tem filhos? Não. A mulher e a filha morreram no dia do parto, há 5 anos. Coitado. Condoeu-se Eleonora. Ele deve se sentir muito só. Olhe, Silmara, intercedeu Sérgio, o fato de ele ser garçom e viúvo não nos incomoda. Mas você tem certeza de que ele é um homem direito? Ele é trabalhador, trabalha à noite como garçom, em festas como a que demos. E durante o dia, não faz nada? De manhã, faz faculdade de letras. Quer ser professor. Isso agradou Eleonora e, principalmente, Sérgio, que tornou interessado. Quando é que iremos conhecê-lo? Quando vocês quiserem, anunciou ela. Podemos marcar um almoço. Que seja para o próximo sábado, sugeriu Sérgio. Está bom assim? Está ótimo. E ele sabe de nossas atividades no centro? Questionou Eleonora. Sabe, já lhe contei tudo, mas ele tem um pouco de medo de espiritismo. Leve-o lá, tenho certeza de que vai ser bom para ele. Depois que vocês o conhecerem, vou convencê-lo a ir. Ela beijou os pais novamente e se virou para sair, mas Sérgio a segurou pela mão e acrescentou. Você está namorando a sério esse rapaz? Ela assentiu. Você o ama? Amo. E tenho certeza de que ele também me ama. Você já não é mais nenhuma jovenzinha, e acho que não temos o direito de interferir na sua vida. Mas tenha cuidado. Não vá se machucar com nenhum aventureiro. Entendo a sua preocupação, pai, mas as intenções de Otávio são sinceras. Vocês vão ver quando o conhecerem. Ela saiu animada, feliz com a conversa que tiveram. Sabia que os pais não procurariam impedir o namoro, se bem que Sérgio, como era natural, se preocupasse com a sinceridade de Otávio. Agora era só esperar o dia marcado. O que você acha? Sondou Sérgio, depois que ela se foi. Ainda é cedo para dizer, falou Eleonora. Mas algo me diz que ele é uma boa pessoa. Fico mais tranquilo. Você sempre acerta nas intuições que tem. Depois do jantar, deitaram-se para dormir, e Eleonora, como sempre, abriu um livro para ler. Naquela noite, contudo, um sono diferente se apoderou dela. As pálpebras foram piscando, piscando, até que o livro tombou sobre o colo, e ela adormeceu rapidamente. Assim que seus olhos se fecharam, seu corpo fluídico se libertou parcialmente do físico, e ela viu Piraju a seu lado. Você deve vir comigo. Há alguém que precisa de sua ajuda. Eleonora obedeceu prontamente. Em segundos, estavam parados à porta de um edifício todo branco, circundado por um jardim florido e iluminado por luzes que escapam à percepção dos olhares humanos. A porta parecia de vidro esmaltado de uma cor marfim bem suave, e, antes de abri-la,
Piraju estacou e segurou o braço de Eleonora. Ao se virar para ele, ela percebeu que ele havia mudado a sua aparência de índio e agora se apresentava como um indiano vestido de branco, tal qual o mestre que fora na encarnação anterior à do indígena. Antes de entrar, quero preveni-la sobre a pessoa que vamos encontrar. Trata-se de alguém que foi sua conhecida há muitos anos, quando Alejandro ainda vivia na Espanha. Ela ergueu a sobrancelha, demonstrando a imensa surpresa, e retrucou curiosa. Na Espanha? Quem poderia ser? Há muito não tenho notícias de ninguém que tenha convivido comigo por lá. Ela agora é uma menina. Desencarnou de forma violenta e traumática, e precisa da sua ajuda. Quem é ela? Lembra-se de Gisele? Gisele, fez ela, tentando puxar pela memória. Refere-se à dona da taverna que eu frequentava na Espanha. A mesma onde conheci o pai de Rosa. Essa mesma. Meu Deus, há quanto tempo não tenho notícias suas? O que foi feito dela? Gisele escolheu caminhos tortuosos para trilhar. Assim como eu. Como todos nós, mas isso não vem ao caso. O importante é que ela desencarnou na Europa e veio para cá, a fim de iniciar uma nova tarefa. Só que está ainda muito confusa, traumatizada pela sua última encarnação e a morte violenta que a traiu. Por que eu para ajudá-la? Com certeza, há outros que tiveram mais contato com ela. A maioria de seus antigos companheiros está hoje no mundo espiritual, preparando-se para uma nova oportunidade. Muitos amadureceram, contudo, o que ela necessita agora é de alguém que a esclareça sobre certos aspectos da vida na matéria. Você já está familiarizada com o Brasil, sua língua e seus costumes, ao passo que Gisele ainda permanece apegada à Inglaterra, onde viveu sua última encarnação, e veio para cá um tanto ou quanto a contragosto. Se é assim, por que veio então? Porque é no Brasil que ela poderá desenvolver seus dons mediúnicos juntamente com a moral. Em outros lugares, esses assuntos ganham aspectos de sobrenatural e extraordinário, e passam a ser tratados como objeto de estudo científico, sem o preparo moral e a fé que devem acompanhá-los. Só aqui, no Brasil, a mediunidade será vista como fonte de crescimento e apreensão dos valores morais, além de oportunidade para o exercício da fé. É disso que Gisele precisa no momento. Entendo. Ela foi um espírito muito rebelde, egoísta e orgulhoso. Agora, está tentando se modificar. Já conseguiu grande progresso, mas ainda tem muito que aprender e fazer. E você poderá ajudá-la, mostrando-lhe os caminhos da Umbanda e procurando despertar sua atenção para ela. Gisele vai trabalhar na Umbanda? Quando reencarnar, quem sabe? Por isso escolhemos você. Se lhe mostrar o trabalho que a Umbanda desenvolve, temos certeza de que ela se interessará. Pode ser muito bom para ela. Como vou encontrá-la? Triste, acabrunhada, revoltada. Não é que esteja propriamente triste, é mais como se tivesse perdido a alegria interior. Ela não reclama nem se revoltou contra a vida ou Deus, mas perdeu um pouco da vitalidade e se tornou por demais silenciosa. Se você puxar assunto, ela vai conversar normalmente, mas nós, que já estamos acostumados aos processos kármicos do ser, podemos reconhecer, lá no mais íntimo da alma humana, os sinais da felicidade perdida. Uma coisa é estar triste por causa de experiências ruins. Essa tristeza passa à medida que o tempo vai cicatrizando as feridas. E outra, bem diferente, é banir da alma a alegria genuína. Essa, é preciso reconquistar. Eleonora fitou Piraju com firmeza e considerou. Será que estou à altura dessa tarefa? Gisele pode nem mais se lembrar de mim. Muito provavelmente, não vai lembrar a princípio. Mas vai reconhecê-la. Vocês podem não ter sido grandes amantes, mas foram amigos, e amizade, nunca se esquece. Por que isso é tão importante, Piraju? O que ela tem de especial? O que todo mundo pode ter, coragem e vontade de crescer. Quando o espírito empreende esforços para se modificar, todo o plano espiritual trabalha para favorecer essa mudança. Ela é tão especial quanto qualquer outro em igual situação. E então, está pronta para vê-la? Só mais uma coisa. Quem eu conheci foi Gisele de 400 anos atrás.
Como devo chamá-la agora? Deixe que ela mesma lhe diga. Capítulo 42. Quando Eleonora entrou com Piraju, encontrou-se num aposento cujas paredes, de cima a baixo, encontravam-se recobertas de prateleiras com os mais variados livros. Havia réplicas astrais de muitas obras humanas, e alguns livros estranhos, que pareciam plasmados pela própria menina. Ela estava sentada na beira da cama, lendo um livro para um rapaz. Quando percebeu a entrada dos dois, parou a leitura e olhou para eles. Sorriu. Naquele momento, Eleonora compreendeu o que Piraju lhe dissera sobre a perda da alegria. O sorriso de Gisele, se bem que sincero, transmitia uma certa melancolia que lhe passava pelo coração e parecia transmitir-se pelo olhar. Boa noite, Mohan, cumprimentou ela, chamando Piraju pelo seu nome indiano. Piraju devolveu o cumprimento com um aceno de cabeça, e o rapaz que estava com Gisele se levantou e disse: Vejo que conseguiu trazer a nossa amiga. Eleonora não o conhecia, mas sentiu uma certa familiaridade em sua voz. Trouxe alguém para conversar com você, disse Piraju, frente a frente com Gisele. A menina olhou para Eleonora sem interesse e retrucou com voz monótona. Lamento, mas não a conheço. Engano seu, vocês foram muito amigas no passado. Sempre o passado. Ironizou ela, buscando, com os olhos, seu acompanhante. Aonde é que você vai, Leonel? Leonel se virou para ela e, com um sorriso cativante, respondeu: Vou dar uma volta com Mohan. Enquanto isso, você e Eleonora podem conversar melhor. Só então, Gisele ficou sabendo que a moça se chamava Eleonora. Os dois saíram, e elas ficaram a sós. Não quer se sentar? Convidou a menina, gentilmente. Obrigada. Eleonora sentou-se no lugar antes ocupado por Leonel e pôs-se a observá-la. Era uma menina de seus 16 ou 17 anos, nem bonita, nem feia, mas de olhar inteligente e perscrutador. Onde foi que nos conhecemos? Indagou ela, agora mais curiosa. Não se lembra de mim? Não. Pois eu me lembro de você, Gisele. Lembro-me como se fosse hoje. A menina deu um salto e se afastou de Eleonora, respondendo com voz rouca. Gisele ficou para trás. Sou Marta agora. Desculpe-me, Marta, mas quando a conheci, você se chamava Gisele. Faz muito tempo que não nos vemos. Tomamos caminhos opostos. Você veio me cobrar algo? Não, vim para conversar com você. Marta pareceu aliviada e voltou a se sentar na cama. Se você me conheceu como Gisele, quem foi você então? Não se lembra da Espanha? E de Alejandro? Ela levou apenas um minuto para associar o nome à lembrança do homem forte e barulhento que fora seu amante havia mais de 400 anos. Alejandro. Alejandro Velázquez? Ela assentiu. Mas você era homem. Era. Meu Deus, há quanto tempo? Desde que você partiu para Cuba, não foi? Ela fez que sim. Pois é, nunca mais soube de você. Está surpresa? Muito, exclamou ela, visivelmente interessada e eufórica. Minha nossa, o que foi que você fez durante esses 400 anos? Quer mesmo saber? Quero. Pois então, vou lhe contar. Durante o resto da noite, Eleonora contou a Marta tudo o que havia feito desde que deixara a Espanha, como Alejandro, passando por Araceli, Chica e agora Eleonora. Marta, por sua vez, narrou-lhe um pouco de suas aventuras e desventuras, e as duas terminaram se abraçando. Você era um bom amigo, comentou Marta, rindo, sem saber se devia referir-se a ela como o homem do passado ou a mulher do presente. Passou-se muito tempo, não foi? Nós duas tivemos os nossos tropeços e hoje estamos aqui. Mas você está encarnada. Marta apontava para o tênue fio prateado que ligava Eleonora ao plano físico. E como mulher, veja só. Nada disso me impediu de vir visitá-la. Quem diria? Alejandro Velázquez. E eu que pensei que você havia sumido. Mas você se saiu muito bem. Nem tanto assim. Fiz muitas coisas das quais me arrependi depois. Também eu. Calou-se, como se sentisse medo das próprias palavras.
Sabe, Marta, seus amigos estão preocupados com você. Exagero deles. Estou bem. Piraju me disse que você vai reencarnar no Brasil. Piraju. Ah, Mohan. É verdade. E você parece não estar muito satisfeita. Não é isso. É que eu gostava da Inglaterra. Fui feliz lá. E pode ser feliz no Brasil também. Você agora vai ser brasileira. Pois é. Quando será isso? Daqui a uns anos. Preciso me preparar um pouco mais. Quer conhecer o país comigo? Como assim? Sou dirigente de um centro de Umbanda lá na Terra. Não gostaria de ir conhecê-lo e ver o que você pode fazer quando voltar. Eu nem sei o que é Umbanda. É uma religião muito nova. Na verdade, tem raízes bem mais remotas, mas veio para o Brasil como uma reunião das culturas negra, indígena e branca. E daí? E daí que surgiu para auxiliar todos aqueles que precisam de ajuda. É uma religião que trata todos os seres como iguais, sem qualquer distinção de cor, sexo, raça ou posição social. Nós, que a praticamos, adotamos certos rituais para facilitar nossa conexão com os guias espirituais e, assim, trabalhar no auxílio ao próximo e a nós mesmos. Quem procura a Umbanda busca iluminar o seu ser com o conhecimento, a caridade e a humildade. Estamos trabalhando pela melhora do ser humano e pelo desenvolvimento das faculdades mediúnicas em prol do bem comum. Parece interessante. Talvez você possa trabalhar conosco. Eu, como? Não tenho cara de guia espiritual, tenho. Não, mas você disse que vai reencarnar e, pelo que sei, está tentando se reequilibrar com a vida. Não é verdade? É. Então, a Umbanda pode ser um bom caminho de se transformar sem sofrimento. O que você acha? Não sei, preciso conversar com meus mentores. Foram eles que mandaram me chamar. Talvez, se você me acompanhar, consiga compreender o sentido da vida e aceitar a mudança. Você vai viver no Brasil e pode escolher fazê-lo com ou sem dor. Não tenho vocação para mártir. Já dei à vida minha cota de sacrifício. Quero experimentar coisas diferentes. Chega de sofrimento físico. Isso quer dizer que você aceita a minha oferta. Pode ser, mas vou conversar com Leonel primeiro. Quem é ele? O melhor amigo que já tive. Não faço nada sem antes falar com ele. Pois então, vá consultá-lo. Se ele está aqui, com certeza, é um espírito de bem. Ele foi mais esperto do que eu e cresceu mais rápido. Agora está me esperando. Isso se chama amor. É muito bonito. Ele pode ir comigo? Não sei. Piraju é quem deve saber. Por que o chama de Piraju? Ele foi índio na última encarnação. Não sabia? Sabia. Mas é que ele usa seus conhecimentos hindus nos trabalhos que realiza. Isso não quer dizer nada. Piraju trabalha comigo no centro de Umbanda que dirijo. É ele o dirigente espiritual de nossa casa e se apresenta como o Caboclo Rompe-Mato. Que interessante. Sim, é muito interessante. Tenho certeza de que você vai gostar. Qual a ligação que Piraju tem com você? Ele foi meu marido. Quando você foi Índia? Exatamente. 2 encarnações atrás. Olhe, Eleonora, você me convenceu. Sei que não ando muito animada ultimamente, mas já estou cansada de ficar por aqui. Talvez um novo lugar, longe de onde vivi minha última encarnação, seja uma boa ideia. Procure não pensar mais na Inglaterra. Foi bom para você durante um tempo, mas agora suas necessidades são outras. O Brasil tem um grande potencial espiritual, e soube que é disso que você precisa. Eu amo a Inglaterra. Foi muito doloroso para mim sair de lá, mas Leonel me fez ver que era o melhor. Deixei muitas alegrias e tristezas naquele solo, e ele diz que o que eu preciso agora é de renovação. Ele está certo. Tenho que me acostumar a viver em outro lugar. Não deve ser difícil, afinal, você também viveu na Espanha. É, mas antes da Espanha, vivi na Escócia e de novo na Inglaterra. Foram muitas e muitas vidas naquelas terras. Hora de mudar. Sua terra agora é o Brasil. Marta balançou a cabeça, e Eleonora, novamente, sentiu a perda de alegria em sua alma.
O que Piraju lhe dissera era quase visível na menina. A vida vai ensiná-la a recuperar a alegria, disse Eleonora, apertando-lhe as mãos. Marta não sabia por que Eleonora dissera aquilo e sentiu lágrimas lhe subirem aos olhos. Quando é que você vem me buscar? Perguntou, enxugando as lágrimas que nem chegaram a cair. Não serei eu que virei buscá-la. É mais provável que Piraju a leve com ele. Até lá, então. Adeus, Marta. E procure animar-se. Você vai gostar da Umbanda. Eleonora se despediu de Marta e, no mesmo instante, Piraju entrou, acompanhado por Leonel. Obrigado, disse Leonel, emocionado. Ela os abraçou também emocionada, e enquanto Leonel ia ao encontro de Marta, Piraju apanhou Eleonora pela mão e voltou com ela para a terra. Você ouviu o que dissemos? Quis saber Eleonora, parada ao lado de seu corpo físico. Não, mas posso ler em seus pensamentos. Você fez a coisa certa. Obrigado. Fiz o que pude. No próximo dia de sessão, Leonel estará comigo, e levaremos Marta. Eleonora o abraçou e voltou ao corpo, dando um longo suspiro. Piraju ainda ficou olhando-a por uns minutos, mas Eleonora retomou o sono, e seu corpo fluídico permaneceu flutuando alguns centímetros acima do físico. Ele espargiu energias luminosas pelo ambiente e se foi. Capítulo 43. Otávio estava muito nervoso para aquele encontro. Silmara lhe dissera que ele não tinha que se preocupar com seus pais, mas ele se sentia inseguro. Afinal, ele era um pobretão, e os pais dela eram pessoas distintas. Podiam não ser milionários, mas tinham posses e, com certeza, não eram iguais a ele. Parou em frente à casa da namorada e alisou o terno com as duas mãos. Suspirou fundo, tossiu nervosamente e abriu o portão. Subiu hesitante os 5 degraus que davam acesso à pequena varanda da frente e tocou a campainha. Não demorou muito, e Silmara veio atender, linda feito uma noiva em seu vestido branco pérola. Ele segurou as suas mãos, e ela ofereceu-lhe a face para que ele a beijasse. Ao ser apresentado a Eleonora, parecia que já a conhecia há muitos anos. A primeira impressão foi de alguém a quem devia temer, mas, logo em seguida, foi como se um calor o houvesse envolvido, e ele se pôs à vontade na confortável sala de estar. Sérgio o cumprimentou amistosamente, e ele se sentiu em casa. Logo estavam conversando, e ele então compreendeu o que Silmara lhe dissera a respeito dos pais. Eram pessoas maravilhosas e se esforçaram ao máximo para agradá-lo. Apenas com Evandro ele não simpatizou. Achou-o um pouco esnobe, mas não disse nada que pudesse ofendê-lo. Na verdade, a alma de Otávio, evocando as vivências de Soriano, tanto na carne quanto em espírito, recebia as sensações de seus antigos companheiros de jornada em séculos remotos. Ao conhecer Silmara, seu coração imediatamente reconheceu a Cibele de outros tempos. Eleonora, a responsável por sua morte violenta e traumática nas mãos do índio Maia, passara por Araceli, a quem ele, a princípio, tentara matar, mas que depois procurara defender por amor a Cibele. E, por fim, Evandro, que tão bem serviu a seus propósitos no início, como Licínio, mas que depois se tornou seu inimigo por tentar liquidar sua Cibele, ainda no ventre da mãe. Gilda não lhe despertou nenhum sentimento, já que nada vivera com Esmeraldina. De Sérgio, não guardava lembranças ruins, porque a antipatia que sentira inicialmente por Padre Gastão se devia ao fato de que as suas orações representavam um empecilho às suas investidas. E agora, encontravam-se todos ali reunidos para alcançar uma nova compreensão. Apenas Teodoro não estava presente, ainda aguardando a oportunidade de voltar ao mundo e reencontrar seus amigos. Otávio foi informado das atividades da família no centro espírita e demonstrou interesse em conhecer o lugar. Não sabia nada de espiritismo, nunca lera coisa alguma a respeito. Apenas ouvira falar uma coisa ou outra, como se fosse algo sobrenatural que se devesse temer. Sobre a Umbanda, então, não tinha nenhum conhecimento, achando mesmo que ali se adotava a prática do fetichismo. Não é nada disso, informou Sérgio.
A Umbanda é uma religião nova para nós, mas trabalha dentro da lei do amor e da fraternidade. Procuramos levar conforto e esperança às pessoas. Você precisa apenas manter a sua mente aberta, disse Eleonora. Não pode ter preconceitos nem ideias preconcebidas. Vou tentar. Teremos sessão hoje, prosseguiu Sérgio. Mais tarde, iremos para lá. Não quer nos acompanhar? Hoje, surpreendeu-se Otávio. Mas não estou preparado. Ora, vamos, Otávio, você vai gostar, pediu Silmara. E não precisa de preparo algum. É isso mesmo, concordou Sérgio. Basta a sua boa vontade. Bem, se é assim, então eu vou. Estou mesmo curioso para conhecer esse culto. Terminado o almoço, Evandro e Gilda saíram para dar uma volta, e Silmara e Otávio ficaram em casa conversando. Às 4 da tarde, lá estavam para abrir o centro e iniciar os preparativos para a reunião de estudos e as consultas mais tarde. No plano invisível, Piraju chegou com Leonel e Marta. A atividade no astral já era intensa, com os guias empenhados na imantação do ambiente. Marta notou vários espíritos ali, muito embora o centro estivesse praticamente vazio de pessoas encarnadas. Quem são esses espíritos? Indagou ela curiosa, referindo-se a uma porção de criaturas nitidamente pouco evoluídas. São almas necessitadas de auxílio, esclareceu Piraju. Vê como se acomodam no fundo do salão. Estão aguardando a chegada de Eleonora e Sérgio, para ouvir-lhes a palestra e ganharem algum conhecimento. Mas por quê? No nosso mundo não há espíritos sábios o suficiente para ensinar-lhes. Muitos desencarnados se recusam a frequentar reuniões no mundo astral. Sentem-se mal e, às vezes, intimidados com a presença de espíritos mais iluminados. Todavia, um lugar como este, onde a vibração, apesar de elevada, está ainda ligada à matéria, faz com que eles se sintam mais à vontade. É a presença dos encarnados, sobretudo, que lhes traz a sensação de familiaridade, pois vários desses espíritos encontram-se ainda afinizados com a vida física que, muito a contragosto, tiveram que deixar. Quando Sérgio e Eleonora chegaram, todos os espíritos se aquietaram e ficaram atentos às palavras do palestrante e às perguntas que os médiuns lhes endereçavam, esclarecendo muitas de suas dúvidas. Encerrada a primeira parte, houve uma pequena pausa, e, em seguida, todos retornaram para dar início à sessão de consulta. Nessa hora, Piraju se despediu de Marta e Leonel e foi para junto de Eleonora. Incorporado na médium, ia atendendo as pessoas. O primeiro a se consultar foi o próprio Otávio, que Piraju, agora caboclo rompe-mato, recebeu com um abraço. Após o passe inicial, para energizar seus corpos físico, astral e mental, o caboclo começou a falar 24. Você sabe por que está aqui, não sabe? Otávio ficou confuso e respondeu hesitante. Vim acompanhar minha namorada. Vocês estão ligados por vidas passadas e agora têm a chance de se reencontrar e buscar, em seus corações, alegria e felicidade. A conversa foi rápida, porém, construtiva, e Otávio saiu de lá com o coração leve, sentindo nascer a fé naquela doutrina tão nova para ele. Em seguida, entrou uma mulher mal-humorada, que o caboclo abraçou com amorosidade. Via, em sua mente, que ela estava ligada ao passado de Eleonora. Fora Zenaide, escrava que delatara Araceli para Esmeraldina, informando-a do caso da Índia com Licínio. Piraju captou essa informação, mas ocultou-a da consciência de Eleonora, que nada registrou a respeito. Minha vida está muito difícil, seu rompe-mato, começou ela a dizer. Meu marido me largou por conta de uma fofoca que fizeram com o meu nome. Foi embora e nem me deixou pensão. Tenho 2 filhos para criar sozinha. Arranjei um emprego de doméstica, mas havia outra empregada na casa que dormia com o filho da patroa. Quando ela descobriu, a danada tirou o corpo fora e colocou a culpa em mim. Inventou que era eu que dormia com ele. E o pior foi que o safado confirmou. A mulher pôs-se a chorar, e o caboclo ficou olhando-a calmamente. Esperou até que ela se acalmasse para então poder dizer. Não culpe a vida pelos seus atos.
Saiba que nada que acontece é por acaso, e cada um somente colhe aquilo que plantou um dia. O Senhor quer dizer que eu estou pagando por algo que fiz no passado. Não pense nas coisas dessa forma. Ninguém paga porque ninguém é devedor. Você está apenas presa à necessidade de compensação, como todo mundo. Mas não precisa ser assim. Você não precisa sofrer. Modifique as suas atitudes, e sua vida também vai mudar. O autoperdão e a disciplina interior conduzem à transformação que, por sua vez, levam à felicidade. Mas eu não sou fofoqueira. Silencie e olhe um pouco para dentro de si. Se está segura de que não é dada a maledicências, então saiba que é no passado que está a causa de tudo isso. Se é assim, estou mesmo pagando, porque tenho certeza de que, nessa vida, não falo mal de ninguém. Piraju sabia que era mentira, que a mulher, ainda hoje, fazia intrigas e falava mal da vida alheia, repetindo a atitude de antes que tanto lhe trouxera transtornos. Contudo, não estava ali para acusá-la nem julgá-la, e sim para ajudá-la a enxergar a si mesma e tentar se modificar. Como disse, faça uma reflexão sobre seus atos e procure modificar suas atitudes. Só com a reforma interior é que poderá quebrar o elo que você criou com os problemas de maledicência. Depois de muita conversa, Piraju conseguiu acalmar a mulher e fazê-la aceitar, ao menos para si mesma, que precisava conter a língua se quisesse mesmo modificar aquela tendência que tinha para atrair fofocas. Quando ela saiu, veio um rapazinho de seus 17 anos, meio abobado, acompanhada pela mãe. Estava tendo problemas de obsessão. Na primeira vez que o recebeu, Piraju logo detectou o comprometimento com espíritos menos esclarecidos que estavam a seu redor e reconheceu nele o antigo dono da fazenda onde Eleonora fora escrava, ainda na pele de Chica. Fazia-se acompanhar pelo espírito de um escravo que se chamava Sebastião, revoltado com o fim que tivera, enforcado em uma árvore por conta da ordem do rapaz, conhecido então como Sr. Eusébio. Como está o menino hoje? Indagou o rompe-mato. Está melhor, afirmou a mãe. As orações têm surtido bastante efeito. Piraju segurou o menino pelos ombros e disse: vingança não leva a lugar algum de felicidade. Quanto mais você perturbar o menino, mais vai trazer perturbação para si mesmo. Não acha que é melhor perdoar e seguir o seu caminho? Você não pertence mais ao mundo da matéria, e não é ao lado desse moço que você vai encontrar o que procura. Você fala em perdão porque nunca sofreu, respondeu o rapaz, completamente alheio ao que dizia. Todo mundo sofreu na vida, mas o sofrimento não termina com a vingança. Ao contrário, ele se prolonga. Deixe-o e siga o seu caminho. Há aqui espíritos que podem ajudá-lo a reencontrar a paz. Ou vai me dizer que, desde que iniciou essa vingança, você tem vivido em paz? O menino, com o espírito colado a ele, hesitou. Foi por culpa dele que perdi minha paz, respondeu, referindo-se à sua presa. A responsabilidade foi sua pelo que fez. Todo aquele que age, seja para o bem ou para o mal, tem que assumir a responsabilidade pelas consequências que gerou. Não quero mais passar por isso, queixou-se o rapaz. E nem precisa. Você se ligou a ele pela vingança. É tão prisioneiro do ódio quanto ele. Liberte o menino e estará se libertando também. O espírito titubeou. Era obrigado a acompanhar seu antigo algoz àquele centro fazia muito tempo. Havia espíritos que o prendiam e o levavam até ali juntamente com o rapaz, e ele já estava ficando cansado. Para onde é que eu vou? Questionou ele, com medo de ir parar em algum calabouço. No lugar para onde o convido não existem prisões, esclareceu o rompe-mato, notando o medo do espírito. É um local calmo e sereno, onde só se vibram a paz e a amorosidade. Tem certeza? Não estou aqui para enganar ninguém. O menino deu um suspiro longo e falou pelo espírito. Sabe de uma coisa? Vou aceitar o seu convite. Já estou mesmo farto desse bobalhão. Em silêncio, Piraju ficou observando o espírito ser levado dali por uma cabocla, que se aproximara deles ao perceber o que estava acontecendo. Era um dos guias que trabalhavam na casa sem incorporar,
pronta para executar importantes tarefas que escapavam aos olhos e à compreensão dos encarnados. O espírito se deixou conduzir mansamente, e o menino olhou ao redor, como se só agora percebesse onde estava. Mente ainda confusa, não disse nada. Vou passar um banho para ele, informou Piraju. Aos poucos, seus corpos irão se limpando da influência do espírito que o acompanhava. E não se esqueça de orar todos os dias. Em breve, ele dará sinais de significativa melhora. O caboclo abraçou a mulher e o filho, que se foram cheios de gratidão. Em seguida, veio uma menina pequena, também acompanhada da mãe. Como sempre, o caboclo as abraçou, e a mulher foi logo dizendo: "Quero que o senhor me perdoe, seu rompe-mato", mas ela insistiu em vir. Disse a ela que não deveria ocupar o seu tempo com bobagens, mas ela tanto insistiu, que não tive remédio. Precisei trazê-la, ou ela não me deixaria em paz. "O que foi que houve, pequenina?" perguntou Piraju, carinhosamente. "O meu cachorro está doente", respondeu ela, em lágrimas. "Não quero que ele morra." "Eu disse que era besteira", cortou a mulher, envergonhada. Onde já se viu ocupar o tempo do caboclo com uma coisa dessas? Animal não é gente. "Filha", falou Piraju, dirigindo-se à mulher, "não nos cabe impor graus no sofrimento. Não temos o direito de decidir que dores são justas e quais não são. Tudo que aflige as criaturas tem importância aos olhos de Deus. E um ser humano não é melhor do que um cão só porque sabe pensar. Toda vida é importante, porque é através dela que o espírito se manifesta e os seres têm a chance de evoluir. Assim também os animais, e a preocupação de sua filha é plenamente justificável. Você devia agradecer por ter colocado no mundo alguém que se preocupa com a vida, ao invés de um ser que a despreze." A mulher ficou vermelha de vergonha, mas a menina se adiantou e perguntou: "O senhor vai curar o meu cachorro?" Rompe-mato colocou a mão sobre a cabecinha da criança e, durante alguns minutos, permaneceu de olhos fechados, conectando-se mentalmente à casa dela, onde se encontrava o animal. Depois, abriu os olhos e aconselhou: "Dê-lhe chá de quebra-pedra. Ele não tem nada, a não ser uma pedra no rim. Com o chá, vai ficar bom." A menina ficou tão feliz que se agarrou às pernas de Eleonora, e o caboclo se abaixou para abraçá-la. Abraçou também a mulher, e as duas foram embora. Após mais algumas consultas, a sessão estava terminada. Os médiuns, reunidos em grupo, batiam palmas e cantavam uma cantiga para os caboclos subirem e retornarem para Aruanda. Depois que os caboclos subiram, Piraju foi juntar-se a Leonel e Marta. "E então?", perguntou a Marta. "Gostou?" "Estou impressionada", respondeu Marta sinceramente. "Eu não podia imaginar que fosse assim. Tanta gente que veio aqui e recebeu ajuda. Você vai ver muitas coisas mais. Tem uma coisa que não entendi. O que é Aruanda? É uma cidade astral? Na verdade, é um lugar onde os caboclos e pretos velhos se reúnem após deixarem o terreiro de Umbanda, mas não é lá, necessariamente, que residem no invisível. Todos nós temos os nossos afazeres no mundo astral e nas diversas cidades espalhadas pelo cosmo acima da Terra e, muitas vezes, abaixo dela. Além disso, nem todos estamos constantemente sob a vestimenta de caboclos ou pretos velhos. Na maioria das vezes, longe do centro, reassumimos alguma aparência que tínhamos em outra vida, voltando à forma que utilizamos na Umbanda quando precisamos, seja para os trabalhos, seja para nos apresentarmos a algum vidente que nos chama ou com quem precisamos nos comunicar. Todos nós, que trabalhamos na Umbanda, estamos ligados por um fio mental que nos coloca em permanente contato e é através dele que somos acionadas sempre que a Umbanda de nós precisar, para nos reunirmos em Aruanda. É lá que são traçadas as diretrizes da Umbanda? Questionou Leonel. Sim, respondeu Piraju. Em Aruanda, todos aqueles que trabalham na Umbanda se reúnem para trocar experiências e resolver importantes questões ligadas aos trabalhos que são realizados. Aruanda não é uma cidade cheia de índios e escravos. É um lugar de encontro, de repouso e até de estudos voltados à prática da Umbanda onde qualquer um pode ir. Mas, como disse anteriormente,
cada um de nós segue para um local diferente, onde nossa ajuda é solicitada. Quando, por qualquer motivo, precisamos nos reunir, somos imediatamente contatados através desse fio mental que nos une e nos dirigimos para lá. Se entendi bem, prosseguiu Marta, Aruanda não é um lugar de moradia espiritual que aloja caboclos e pretos velhos, mas um ponto de encontro para todos aqueles ligados pelo mesmo fio mental que os convoca e reúne quando é preciso. Eventualmente, pode ser que haja espíritos morando por lá, mas o que quero dizer é que isso não é um padrão, não é obrigatório. Aruanda é uma cidade astral livre e franqueada a qualquer um que tenha interesse na prática e nos estudos da Umbanda. E estamos todos ligados a ela por um elo mental, pois o que nos une é a mente ligada no propósito comum, estejamos nós onde estivermos. Depois disso, ao apagar das luzes do centro, Piraju foi se despedindo dos demais guias e voltou para o astral, juntamente com Leonel e Marta. Capítulo 44. Como era de se esperar, Silmara e Otávio se casaram, e Evandro e Gilda tiveram seu primeiro filho. O menino, de nome Ricardo, era adorado pelos pais, principalmente por Evandro, que não hesitava em fazer todas as suas vontades. Ricardo era um menino amistoso e dócil, desde cedo ligado ao centro espírita. Tinha verdadeira adoração pelos avós e gostava de passar os fins de semana em sua casa. Além disso, era fascinado por tudo o que se referisse aos índios, demonstrando um pendor natural para as questões relacionadas à causa indígena. Quando crescer, disse ele numa tarde de domingo, após ouvir as histórias que a avó lera de um livro de contos indígenas, vou morar na Amazônia e fazer parte do SPI 25. Sérgio e Eleonora riram muito, embora os pais não aprovassem a escolha de Ricardo e tudo fizessem para demovê-lo daquela ideia absurda. O que você sabe sobre o SPI, seu bobinho? Indagou o pai carinhosamente. Bem, hesitou o menino, sei que é um lugar para onde vão as pessoas que defendem os índios. Todos riram bastante, menos Gilda, que protestou veemente, onde já se viu meu filho vivendo entre os índios. Você está recebendo uma boa educação, Ricardo. Não é para se intrometer no meio de selvagens. Não devia falar assim, Gilda, censurou Sérgio. Os índios são pessoas como nós e merecem o nosso respeito. Concordo, desde que eles estejam no mato e nós aqui, na cidade, bem longe de sua selvageria. Índios não são, necessariamente, selvagens, objetou Sérgio novamente. Quando falo em selvagens quero dizer não civilizados, corrigiu Gilda. E daí, mamãe, prosseguiu Ricardo, quanto mais selvagens, melhor. Jamais concordarei com um absurdo desses, contestou Gilda. Deixe de se apoquentar por bobagens, repreendeu Evandro mansamente. Ricardo é só um menino e está impressionado com tantas histórias de índios que minha mãe lhe conta. Com o tempo, isso passa e ele muda de ideia. Gilda olhou-o em dúvida, e Ricardo foi se aninhar no colo do avô, a quem sussurrou baixinho. Não mudo. Realmente, Ricardo, querendo redimir-se do extermínio dos índios a que procedera quando fora Teodoro, jamais mudou o seu objetivo. Sempre se interessou pela causa indígena e, mais tarde, conforme era de seu desejo, ingressou nos quadros do SPI, passando, com a extinção deste, a trabalhar para a FUNAI, sempre defendendo os direitos dos silvícolas. Com essa encarnação, fechava-se o ciclo de troca de experiências e reajustes recíprocos entre os integrantes dos dramas que se desenrolaram desde princípios de 1500, quando Alejandro se arvorara nas terras dos maias e dos astecas, auxiliando Cortés no extermínio dos índios. Desde aquele tempo, muita coisa acontecera, e o amadurecimento espiritual trouxera a todos uma nova visão do mundo e da vida. Mesmo os mais empedernidos, como Evandro e Gilda, acabaram cedendo ante o poder imbatível do amor. Nos idos de 1947, Sérgio retornou ao mundo astral, tendo Eleonora desencarnado, serenamente, no ano seguinte, deixando aos filhos a tarefa de dar continuidade ao trabalho espiritual que haviam começado. Evandro e Gilda, contudo, não tiveram nem a firmeza de propósitos, nem o preparo moral necessário para dar seguimento à tarefa iniciada por Eleonora e Sérgio.
Não por serem pessoas sem moral, mas por estarem com seus interesses ainda voltados às ilusões do mundo, pouco comparecendo ao centro após o desenlace de Eleonora. Ricardo, por sua vez, envolvido com a FUNAI e os índios, não tinha tempo para se dedicar a outros assuntos, muito embora lamentasse a sorte do centro que sua avó fundara com tanta satisfação e alegria. Assim, a tarefa coube a Silmara e Otávio, que continuaram se dedicando ao trabalho espiritual até sua passagem para a outra vida. Não tiveram filhos nem ninguém que pudesse substituí-los. Quando Silmara desencarnou, os médiuns não conseguiram chegar a um consenso sobre quem iria dirigir o centro. Houve até algumas brigas de pessoas iludidas pela fascinação do poder. Julgavam-se melhores e mais poderosas do que as demais, porque sabiam mais, porque estavam no centro há mais tempo, porque se intitulavam herdeiras dos poderes de Eleonora, sucessoras de Rompe-Mato e outras tantas justificativas que arranjavam para convencerem-se, a si mesmas, de que mereciam o cargo. Do lado invisível, Eleonora, Sérgio e Silmara presenciavam essas desavenças com tristeza e decepção. A culpa foi minha, disse Eleonora a Piraju. Devia ter preparado alguém para, realmente, me substituir. Será que adiantaria? Retrucou o índio. Quando se está firme na moral, o preparo surge espontaneamente. O que acontece é que as pessoas ainda não se desapegaram da ilusão do poder. E para que serviu toda aquela doutrina que procuramos lhes dar? Tornou Sérgio. Será que ninguém aprendeu nada? Você não deve generalizar. Os que se encontram realmente preparados não estão sendo cogitados para ficar no lugar de Eleonora. Nem sequer estão se oferecendo ou se digladiando com os demais para serem eleitos. Mas por quê? Indignou-se Silmara, deveriam. Junto com o conhecimento vem a humildade. Só os ignorantes são orgulhosos. O que podemos fazer, Piraju? Indagou Eleonora. Temos que direcioná-los. Infelizmente, minha querida, não podemos mais intervir. Trata-se de uma questão que agora está fora do seu alcance. O centro não mais lhe pertence nem a Silmara. Vocês concluíram sua tarefa na Terra, deixando sua continuidade a cargo de outros. Interferir na escolha desses outros seria o mesmo que alterar seus planos de vida. São os que ficaram que agora precisam testar sua maturidade espiritual e evoluir. Podemos orar por eles e inspirar-lhes bons conselhos, mas não temos como impedir que hajam de acordo com a sua moral. A responsabilidade agora não é mais de vocês. Mas é muito triste. Tantos anos de luta, tanto trabalho perdido. Tantas pessoas que vocês ajudaram a se reequilibrar na vida. O seu trabalho, o de Sérgio e o de Silmara jamais serão perdidos. Todos aqueles que passaram pelo centro, sob a direção de vocês, beneficiaram-se com os seus ensinamentos e o exemplo da retidão de caráter. Mas isso foi no seu tempo. O tempo agora é outro, para ser experienciado por outras pessoas, com outras necessidades e outros projetos. Sintam-se felizes pelo dever cumprido. Deem aos outros o direito de tentarem cumprir o deles. Você está certo, concordou ela por fim. Acho que fiquei um pouco apegada ao centro. Afinal, fui eu que o fundei. Você o fundou para a vida, não para você. Depois que lhe deu vida própria, o centro se separou de você. Enquanto na matéria, cabia-lhe a direção material e espiritual, que passou a Silmara por similitude de propósitos e necessidades temporais. Mas o que acontecerá? Será que essa disputa vai acabar e alguém vai continuar a minha obra? Os que lá ficaram vão se debater por algum tempo, mas depois se acertarão. Mais tarde, quando perceberem que o poder que buscam reside apenas na fantasia de seu orgulho, sairão em busca daquele que tiver melhor preparo moral para conduzi-los. Por enquanto, é necessário que se desgastem na luta para que possam, mais tarde, fazer uma reflexão e alcançar o entendimento sobre o que é, realmente, dirigir um centro espírita. Tem razão. Vou rezar para que Deus ilumine as cabeças daqueles que estão em luta, para que consigam se desvencilhar da quimera do poder e se entregar ao que verdadeiramente tem valor. É o melhor que podemos fazer por ora. Por alguns anos, o centro fundado por Eleonora pareceu perder a força. A doutrina, tão estimulada por ela, Silmara e Sérgio,
fora posta de lado para dar lugar a rituais cada vez mais elaborados e complexos. Esqueciam os médiuns que os rituais servem para possibilitar a criação de uma harmonia de pensamentos e sentimentos, organizando-os de forma a facilitar as experiências espirituais e a captação de energias para aplicação adequada nos trabalhos e na vida. Distanciados dessa verdade, passaram a utilizar os rituais como forma de demonstração de poder e exibicionismo, transformando-os em formalidades vazias e sem nenhum equilíbrio, retirando-lhes o sentido de libertação da alma de tudo o que seja material. Ao contrário, prendiam as pessoas, cada vez mais, na falsa ilusão do poder e da vaidade. Os guias, não encontrando um ambiente espiritual propício, tinham dificuldades em manter contato com os médiuns, que não conseguiam transmitir as mensagens com fidelidade. Os que estavam em busca do autoconhecimento e da verdadeira caridade não se afinizavam com o lugar e logo saíam. Outros, ainda apegados à vaidade e ao orgulho, permaneciam, e, devido à sua constante invigilância, iam abrindo buracos na camada magnética que guarnecia as dependências do centro, responsável pelo constante bem-estar que, até então, se sentia ao adentrar-se o local. Mesmo as entidades encarregadas de guardar a casa se afastaram, atraídas para outros centros iniciantes, cujos propósitos eram mais sinceros dos que o de lá. A situação chegou a tal ponto que o centro quase fechou as portas. Os consulentes deixaram de comparecer, e os médiuns pararam de contribuir com o sustento da casa. A casa espiritual agonizava. Foi quando alguém teve a ideia de iniciarem uma cobrança módica pelas consultas, para cobrir o déficit deixado pelos próprios médiuns. A maioria concordou, até que alguém com firmeza de caráter suficiente para protestar se levantou e ergueu a voz num alto e sonoro não. Assim também já é demais. Já suportei ao máximo todos esses desmandos e guerra de vaidades. Agora chega. Se iniciarmos a cobrança pelas consultas, podem ir dizendo adeus de vez ao centro. Fecharemos as portas e teremos que nos acertar com a vida depois, porque essa não é nem nunca foi a nossa política. Mas há centros que cobram pelas consultas, observou alguém. Será que estão todos errados? Se Dona Silmara estivesse viva, diria que não há certo nem errado na vida, contrapôs Sônia, a médium inconformada. Quem cobra consultas tem um motivo e não nos cabe julgar, principalmente porque desconhecemos as razões que movem os atos de cada um, que são sempre justas. Cada um trabalha a seu jeito. Mas esse não é o nosso. Não foi assim que começamos e não é assim que iremos terminar. Estamos comprometidos com a gratuidade. Todos ficaram em silêncio, refletindo nas palavras da médium, que estava sendo intuída pelo seu próprio guia, a quem fora recomendada uma última tentativa para salvar o centro. Iniciou-se uma discussão acalorada, e os médiuns se dividiram. A maioria já estava cansada dos resultados pouco produtivos dos trabalhos e começou a pressionar o presidente, que acabou renunciando. Sônia foi eleita para a presidência, e iniciou-se o trabalho de reforma do centro. Os médiuns que eram contra as novas diretrizes saíram, ficando apenas aqueles que davam razão a Sônia. Do lado invisível, Eleonora, Sérgio e Silmara felicitavam os novos guias que acompanhariam, a partir de então, os trabalhos do centro. Sentiam-se gratificados porque o plano espiritual não havia perdido mais um posto de luta a favor do bem. Os três abraçaram-se chorando, até que Piraju falou. Muito bem, Eleonora, terminou a sua missão aqui. Sua tarefa agora deve iniciar-se em outro lugar. Eleonora olhou para ele e sorriu. Sabia bem do que ele estava falando e, juntos, os quatro partiram em direção ao seu novo destino na Terra. Epílogo. Eleonora e Silmara foram encontrar Marta num aconchegante campo estrelado, onde ela e Leonel, deitados ao ar livre, contemplavam os milhares de pontinhos cintilantes polvilhados no céu. Marta sentiu a sua aproximação e se sentou, sorrindo ao ver as duas chegando de mãos dadas. Olá, minhas amigas, cumprimentou ela. Como estão? Bem, respondeu Eleonora. E vocês? Bem, também. Marta e eu estávamos fazendo planos para o futuro, esclareceu Leonel. Ela está animada. Mais ou menos.
Vou voltar porque sei que vai ser bom para o meu crescimento, o que não significa que este seja o meu desejo. Preferia ficar aqui com você. Ou então, que você fosse comigo. Já conversamos sobre isso, e você sabe que não vai ser bom para você. Mas essa é uma outra história, não foi para falar dela que Eleonora veio aqui, foi? Não, concordou Eleonora. Na verdade, estamos à espera de Piraju, que vai nos orientar sobre o que devemos fazer. Não demorou muito, e Piraju apareceu. Sentaram-se todos no chão e, por uns momentos, ficaram deliciando-se com o silêncio e a paz que absorviam da visão das estrelas. Muito bem, começou Piraju. Acho que estão todos prontos, não é mesmo? Sim, concordou Marta, um pouco hesitante. Você não tem com o que se preocupar. Eleonora vai estar com você. Procure apenas não se revoltar contra a vida e se dedique à causa espiritual o mais cedo que puder. Vai evitar-lhe muitos sofrimentos. Vou tentar. Haverá outras entidades que a acompanharão na tarefa mediúnica, mas Eleonora é quem estará à sua frente. Será sua força e sua guia. Está bem. Silmara estará conosco também, acrescentou Eleonora. Embora não tenha tanta necessidade de se fazer presente e incorporar. Eleonora, contudo, virá sempre em primeiro lugar, acrescentou Piraju. Entregue-se a ela, e tudo correrá bem. Marta suspirou profundamente, demonstrando estar um pouco assustada com tantas novidades. Sei que deve ser difícil para você, falou Eleonora, mas vai se acostumar. Também para mim será novidade. E para mim também, concordou Silmara. Eleonora integrará a falange de Jurema, por afinidade, e Silmara se apresentará como criança, integrando a falange das crianças. Tudo conforme os preceitos da Umbanda, que já não está mais como antes, mas que continua crescendo em sua força. Conversaram por mais algum tempo, até que se despediram de Marta e Leonel. Tudo já estava pronto para a nova descida de Marta na matéria, que seria acompanhada de perto por Leonel e Eleonora, até o momento em que ela iniciaria sua tarefa mediúnica com eles. Está satisfeita com os novos planos? Indagou Piraju a Eleonora, depois que Silmara os deixou. Sim, muito embora quisesse trabalhar no centro que fundei. Você sabe que os companheiros de Marta se encontrarão em outro lugar. Eles não conheciam você. Sei disso, e não quero que pense que estou contrariada. Nada disso. Vou para qualquer lugar que trabalhe no bem. Você e Marta se darão muito bem lá. Sempre houve entre vocês uma camaradagem sincera que facilitou sua união. Se não fosse você, quem mais poderia estimulá-la a aceitar a mediunidade? E mais, a trabalhar num centro de Umbanda, com todas aquelas culpas e medos que ela traz. Todos os que conviveram mais intimamente com ela precisam estar na matéria, menos você e Leonel. E a proposta dele, no momento, é outra. Compreendo isso muito bem e me sinto agradecida por poder, eu também, continuar ligada a essa força astral que é a Umbanda, que eu vi nascer. E trabalhar numa falange de caboclos, como a de Jurema, é um privilégio que não posso deixar de honrar. Somente aqueles que já alcançaram um alto nível de discernimento e amor estão aptos a ingressar na falange de Jurema. Você está à altura dessa tarefa, senão, não teria sido escolhida para ela. Sei disso e agradeço. Comprometo-me a fazer o meu melhor e continuar contribuindo para o engrandecimento da Umbanda. Eleonora e Piraju deram-se as mãos e fitaram as estrelas. Naquele momento, pela primeira vez em muitos anos, ela retomou a forma astral da jovem Araceli, hoje conhecida, na Umbanda, como Cabocla Jurema da Mata. Fim. Obrigado a todos e até o próximo livro. Amor e Equilíbrio Audiobook.